Bom dia. Bem, perguntas. Na verdade, antes de perguntas, vamos lembrar um pouco o que está acontecendo. A gente está estudando... Está morrendo isso. Ok. A gente está estudando relações. A gente viu várias propriedades que certas relações binárias num conjunto só podem ter, e a gente identificou certas que elas vão nos preocupar mais, que são a reflexividade, a transitividade, a simétrica, vou escrever ela assim, simétrica e antissimetria. Tá, eu estou escrevendo, misturando várias linguagens, mas enfim. Quando uma relação é reflexiva, alguém lembra? Para todo x ela deve estar com x. Para todo x? Certo. Então uma relação, estou considerando que tem uma relação R. Posso escrever assim? O que isso quis dizer? Obrigado, tá? Não vou chamá-la de subconjunto, certo? Porque não quero identificar relações com conjuntos. É uma abordagem aceitável, mas melhor deixar essas coisas separadas na nossa cabeça. Então, reflexiva quis dizer que o x é R com x, certo? Transitiva quis dizer ok, e entendemos que aqui são escondidos os para todos, ok? E simétrica quer dizer que? Ok, y r x. E antissimétrica quer dizer que não? Eu preciso de duas coisas aqui para concluir algo. Ok? Faz sentido? Não sei por que você preferiu y igual assim, mas... eu ia falar assim, Não, tudo bem, tá certo. Ok, e a gente viu que se eu tenho essas três, elas aparecem muitas vezes juntas, se faz sentido estudar as relações que têm as três propriedades, e o nome dessas relações são relações de equivalência, certo? E a gente não encontrou, a gente vai estudar isso um pouco hoje também, se tem a primeira, a segunda e a quarta. Então, se eu tenho reflexiva e transitiva, vamos lá. Se eu tenho essas duas, e também tenho antissimetria. Oi. Uhum. Na simétrica, você pode. A simetria fala que para todo x e todo y, se o x é R com y, então o y é R com x. Isso não te proíbe escolher a mesma objeto para ser representado por as duas variáveis. Então, se acontecer, ela é uma reflexiva. Isso que ela quer saber. Não, porque aqui é uma implicação. Aqui está falando que para todo x, para todo y, então você pode escolher até os mesmos. Está dizendo, só que se tem os mesmos, se botar aqui x igual a y, essa implicação acaba sendo uma trivialidade. Ela vai acabar falando, se o x é R com x, então o x é R com x. Mas isso não quis dizer que o x é R com x. E isso não vai dar nenhuma informação, vai ser uma implicação tautologia. Implica A, que a gente já sabe disso. Tem que lembrar que na reflexiva são todos. Como? Você pode encontrar um par aleatório que funciona, mas na reflexiva é para todos. A reflexiva é para todos sim, mas mesmo se você achar um par que é R com ele mesmo, ou achar um bicho que não é R com ele mesmo, isso não vai ser quebrado. No pior dos casos vai ser false, implica false, que é true. Ok. Ficou claro? Ok. Então, se eu tenho reflexiva, transitiva e antissimétrica, uma relação, vou chamar ela de como? Alguém estudou como? Relação de ordem.
existem certas palavras, definições que a gente está dando, certos termos em matemática, por exemplo, função, ordem, que a gente quer estudar variações desses termos. Aí a gente começou estudando funções, e a gente viu depois, no fim daquele assunto, que tem também funções parciais, por exemplo. Então, a gente escolhe um desses adjetivos, total, parcial, sei lá o que é, para ser o padrão, tal que se não falar algo, por exemplo, se eu só falar função, eu quis dizer função total. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Estamos confusos? Agora, se eu estudar muito teoria de computação, funções recursivas, lá aparecem bem mais funções parciais, né? A gente fala o quê? Função quer dizer parcial, então se eu quero dizer função total, eu preciso falar total. Espero que isso faz sentido. Agora, ordem, depende do que a gente está estudando, às vezes a gente só fala ordem, a gente entende ordem parcial, que seria essas três coisas. E nesse caso, ordem total teria mais uma quarta propriedade aqui de ser total. Total queria dizer que para todo x e todo y, eu posso compará-los. Vai ser ou x menor ou igual a y, ou y menor ou igual a x. Isso seria total. Mas em geral, aqui, quando a gente vai falar de ordem, a gente vai entender apenas aqui, que é também chamado ordem parcial. Então o padrão é diferente que a gente está seguindo aqui das funções. Se eu apenas falar função, eu estou entendendo função total. E se eu quero falar função parcial, estou sendo obrigado a falar esse adjetivo, parcial. Nas ordens, se eu falar ordem, quis dizer ordem parcial. Aí se eu falar ordem total, eu preciso falar esse adjetivo. Faz sentido? Bem, e se tem só essas duas, que já uma relação de equivalência tem, é chamada... Só uma pergunta. Para mostrar que é uma relação de ordem total, necessariamente eu teria que seguir essa ordem para demonstrar reflexividade? Não. Total quis dizer... Não. Total quis dizer que tem 4 coisas. Agora, qual ordem você vai escolher provar essas coisas? Teu direito a escolher. Agora, se você está suspeitando que provavelmente ela não vai ser transitiva, faz sentido começar lá, porque se você já provar que essa relação não é transitiva, Já quebrou que ela não é total. pois é, ela não vai ser nada... Certo? Bem... Você escreveu ali tricotomia? Como? Você escreveu ali tricotomia? Tricotomia é outra propriedade também. A tricotomia fala... O que significa... tricotomar em grego seria... É o que está escrito aqui antissimétrica, né? Não. Tricotomia está dizendo que tem 3 possibilidades distintas para qualquer par de coisas. Ou x é com y, ou y é com x, ou eles são iguais. Tá? E a gente usa isso para definir ordens estritas. Outro adjetivo para ordem, por exemplo, essa aqui, a padrão, a canônica, a ordem de naturais estrita, ela satisfaz a tricotomia. Para qualquer 2 números, x, y, ou x é menor de y, ou y é menor de x, ou eles são iguais. Essa é a ideia de tricotomizar. A gente não vai estudar por enquanto ordens estritas. Então... Sim, muito bem. Bem, e então aqui seria total. E cuidado com o total, porque ele também parece com 2 definições diferentes. Mas, enfim, aqui, voltando, se tem apenas reflexiva transitiva, se ela é apenas reflexiva transitiva, alguém viu isso? Preordem. Que a ideia é que está quase lá, né? Aí está... A gente vai ver uma justificativa porque esse nome. Então, pergunta. Vamos ver uns exemplos, na verdade, e depois voltar para discutir certos exemplos de relações de equivalência também. Algum exemplo de ordem? Menor ou igual. Em qual conjunto? Os naturais. Muito bem. Aí, se eu escolher os naturais e pegar a padrão menor ou igual, ela já é uma ordem nos naturais. Ela é total? É difícil responder nisso, aparentemente. Por que é? Cada meio de errar. Mas é bom errar. Melhor jeito de aprender é errando. Total ou não? Sim. Se não fosse, você seria capaz de achar 2 naturais que não se comparam com essa ordem. Mas todos se comparam. Faz sentido? Total é isso. Só menor não é nem ordem nem pré-ordem.
Sim, se eu pegar assim, essa? Certo. É o que a gente fala de ordem estrita, onde você precisa botar aqui irreflexiva, e transitiva, e ela vai ter a... E se ela tem a tricotomia também, ela vai ser total. Mas deixa isso para a unidade 3, ok? Outra ordem. Vamos ver, vamos investigar. Essa é uma ordem... Divide, sim, ao dividir. Sim ou não? Não, porque ela não é reflexiva. Ela é de ordem, mas não é total. Ela não é reflexiva? Peraí, se ela não é reflexiva, Igor vai conseguir mostrar para a gente, um segundo, um número que vai quebrar essa lei. O zero? O zero não divide zero? O zero não divide zero? Vamos voltar para a definição. O que significa? O que significa essa relação? Que existe um inteiro, tal, que blá. O zero divide o zero? Muito. Ela não é simétrica, no caso. Ela não é? Simétrica. Na verdade, ela com certeza não é simétrica, certo? Porque me dá um segundo, me dá um exemplo que prove tua afirmação que ela não é simétrica. Porque se 2 divide 3, 3 não divide 2. Qual a única palavra que não gostei do que tu falou? O se. O se. Você falou. Tá, como 2 divide 3, Sim? significa que 3 não divide 2. Não. Ok. Olha, o 2 divide o 3, mas, e o mas é conjunção, tá? Uma conjunção, o 3 não divide o 2. Faz sentido? Ok. Você poderia falar o 2 divide 3, não implica nisso. Ok. E realmente não é simétrica, mas quem importa se ela é simétrica? A pergunta é se ela é ordem, e a ordem não está sendo simétrica. Transitiva ela é? Por quê? Rápido, vamos provar que ela é transitiva. Vamos acordar. Como 2 divide 3. Opa! Qual o problema? Eu estou dando um exemplo específico. Exatamente, aqui de boas. Você queria refutar um para todo. Agora você quer provar um para todo, você vai me dar apenas 2 ou 3? Provar se A divide B, B divide A. Certo, vamos lá ver então. Sim, vamos escolher as mesmas letras. Quero ver isso. Se isso acontece. Tá certo? Sim. Ok, cadê a prova? Se 2 divide... Isso é exemplo. Aqui, peraí, só para enfatizar. Aqui tem um para todo x, y, z. Tudo isso, certo? Lá. Então, cadê a prova? Logo existe. Como? Sejam ABC naturais, vou chamar eles de x, y, só para economizar tempo. Sejam x, y, z naturais. Muito bem, tais que é, porque ele quer matar dois passos no mesmo... Tais que é o quê? Fale, Anderson. X divide Y e Y divide Z. E y divide z. Qual é o teu alvo agora? X divide z. Então, muito bem, com uma frase só, ele matou bastante partes do inimigo aqui. E agora? Y é igual a X vezes alguma coisa. Pode dizer que logo existe. Um segundo. Então, eu quero mostrar isso. Quero mostrar poucos dados e as coisas aqui. Quais são meus dados nesse momento? Tenho x, y, z naturais. O que mais eu tenho? Ok. E quais são meus alvos? Só uma coisa simples. Ok, um segundo. Agora é só nesse momento onde eu preciso decidir se eu vou tentar elaborar um pouco minhas armas para entender o que eu ganhei mesmo, ou se eu vou tentar atacar já a definição lá no alvo para trazer um pouco mais o alvo para cá. Aí, vamos traduzir o alvo. O que significa x divide y, Z? Existe um K, Onde? os naturais, os inteiros. Os inteiros. Onde x vezes K igual a Z. xk igual a z. Isso que eu quero provar. Então, só para me ajudar, tudo isso é o meu rascunho, tá? Só para me ajudar, eu estou procurando uma coisa natural para botar aqui. Assim que eu vou achar uma coisa que encaixa aqui, satisfaz isso, estou de boa. Só vou falar, esse é o K que eu estava procurando.
Ok? Similarmente, esse dado aqui está dizendo para mim, o primeiro, Que existe um talento K, de Deus aham, e XK é igual a Y. e o segundo, Existe existe aqui? talento. K, ok, certo? Tá escrito? Tá ok? YK é igual a Y. Ok. Estou insistindo no mesmo K porque quero enfatizar qual o momento que pode acontecer erro, porque ainda não tem erro nenhum. Esses K, Você pode pegar a mesma variável. porque todas essas são ligadas, nem tem nem K aqui, nem K linha, nem nada. Ok? E agora, então, quero usar esses dados. Um dado existencial, que fala, existe objeto naquele conjunto tal que satisfaz algo. O que ele me permite escrever na minha prova? Exatamente. Seja certo? Então vou falar, seja o quê? Como? K, ok? Inteiro. Ponto ou não? Não, tá ok. Tá o quê, certo? Porque eu quero usar o fato que eu sei que existe um inteiro que é tão legal que faz isso. Então me dá um tal inteiro. Tá o quê? XK igual a Y. Nada. Eu acabei de usar isso. Certo. E vou escrever isso. Vamos chamar ela aqui de 1, 2. Pela 1. Ok? Ok? Agora, a gente vai acabar escrevendo uma prova feia, meio como se fosse escrita por computador. Dá para melhorar falando, seja um K, que a linha está escrita, blá, blá. Mas vamos fazer passo a passo. Seja? Posso botar K? Ou preciso botar K linha? Tanto faz ou não? Não faz. Não tanto faz. Não tanto faz. Vamos ver por quê. Aqui, depois desse ponto que eu escrevi essa coisa, eu ganhei um certo K inteiro. Então não posso falar, ei, seja um K inteiro tal que faz algo, porque eu vou apagar o ponteiro para esse K, referência para ele. Se eu falar seja K lá uma coisa, eu já perdi isso. E ninguém faz isso em matemática. Até que em certos programas... Seja, vou botar K linha. Tá ok. Pela? Ok, fácil, né? Ok. E um segundo. Eu sempre estou tentando achar uma coisa que cabe dentro aqui. Certo? Mas o que eu ganhei aqui, além do K e do K linha que estão nos inteiros, eu ganhei duas igualdades lá. Cadê? Por onde eu vou escrever? Aqui. Espero que vai dar para ver. XK. Igual a Y. YK linha. Igual Isso a Z. parece. Aqui, isso é vírgula. E o que mais? YK linha. YK linha igual a Z. E eu já tenho uma coisa aqui igual a Z. Cadê a resposta óbvia aqui? Calculamos. Posso escrever? Calculamos. Calculamos. Agora ficou tão fácil. O Z é igual com o quê? YK linha. Certo? E isso é igual com o quê? XK K linha. K linha. E isso é igual com XK K linha. E acabei de achar um inteiro. Qual? O K linha. Muitos aqui, tenho certeza, se eu escrever até agora corretamente, eles têm esse vício, quem tem esse vício pode assumir já, de dar um novo nome aqui, falar, K bislinha, sei lá, tem, certo? Não é errado, tá? É inútil, mas não é errado. É inútil. É a mesma coisa quando você programa e você declara um nome para uma expressão só para retornar essa expressão. Não faz sentido. Você pode falar return x mais y. Não precisa falar seja z igual a x mais y depois return z. Eu aprendi com o Prolo que ele sempre criava uma nova. Tá, então o Prolo tem esse vício também. Como eu falei, não. Geralmente também na literatura. Como? Na literatura, quando a gente vê alguma demonstração assim, similar, ele sempre fala assim, note que esse K vezes esse K linha Também é inteiro. Isso você precisa dizer? Isso não, você não pode omitir. Por quê? Um segundo. Porque o que você quer matar aqui, teu avô,
é mostrar que existe um inteiro que faz algo. O fato que você achou uma coisa que faz algo sozinho não é suficiente para matar esse algo. Porque se a gente lembrar, quem lembra agora? Ninguém, né? Mas esse açúcar sintático com uma certa fórmula. Qual é essa fórmula? Quem lembra? Eita. Ela começa assim. Vamos lembrar que na verdade o existe só pode ter uma variável, nada mais. Então na verdade isso é existe K. Não, essa coisa aqui. Existe K, pertencente. Esse pertencente não, lembra aquelas primeiras aulas na fórmulas? Não existe pertencente, blá blá. Só existe uma. Existe K tal que o K faz duas coisas. Primeiramente, o K pertence nos inteiros e ou qualquer coisa que está dentro dessa caixinha aqui. O xk igual a zero. Ou seja, eu estou procurando um K, não apenas satisfazer isso, um inteiro, mas ele um K que não apenas que satisfaz isso, que isso satisfaz isso, mas ele tem que satisfazer isso também, a conjunção aqui. E vamos lembrar só rapidinho, se fosse parar todo aqui, o que mudaria? Para todo lá, o que mais? No meio lá. Aqui? Sim. Mudaria para quê? Não. Aqui mudaria a implicação. Vamos lembrar, o que significa para todo K nos inteiros algo acontece? Quer dizer que para todo K no universo, se esse K é inteiro, então faz algo. Esse para todo K num certo conjunto algo acontece, é uma promessa. Que para todas as coisas, se essas coisas realmente são nesse conjunto, então elas fazem algo. Cuidado, isso é um erro comum e talvez precisamos revisar isso. Então aqui seria para todo K, blá blá, aí. Implica, blá blá. Pensando, isso é o primeiro como eu acho, desse semestre. Bem, ok. Aí, ou seja, Gélio, o que tu falou é verdade e essa é uma obrigação que não posso me livrar. Agora, se eu vou escolher dar um nome para esse inteiro, tipo K, duas linhas, ou W, sei lá o que, é questão de gosto, e nesse caso seria inútil e desnecessário, redundante. Mas você precisa argumentar que o K linha é inteiro. Porque sem isso, você apenas provou essa coisa. Não, então, além dessa argumentação, eu sou com J, que é igual... Beleza, pode dar um nome. Por quê? Porque depois isso vai te ajudar para referir a mesma coisa. Mas aqui a gente não vai ter depois. Depois dessa coisa, a prova acabou. Então aqui você pode falar como o K é inteiro. Eu já matei meu alvo. Ok. Bem, apagador. Ok, ou seja, o divide é uma relação transitiva. Reflexiva também, ela é antissimétrica? Só que acreditar em algo não vai convencer ninguém. Ok. O que significa antissimétrica, Geli? A está relacionado com B. Não está relacionado, temos uma relação bem específica. Sim, A divide B e B divide A. Implica que A E igual a B. igual a B. Por que vocês sempre gostam B igual a? Enfim, e esse é para todo A e para todo B, certo? Certo. Ok, é verdade ou não? Ok. E qual conjunto que a gente está considerando isso? Naturais. Os naturais? Você começou aqui. Então, se eu tenho os naturais, a divide é uma relação de ordem. Como vou provar isso? Antes de provar isso, a relação de divide em FMC1, e sempre que a gente define a relação de divide, a gente não define essa relação nos naturais, mas nos inteiros. E a pergunta é, ela é antissimétrica mesmo nos inteiros? Nos naturais ela não está bem definida. Não, peraí. Nos naturais ela é muito bem definida. Aquela definição que a gente viu, o x divide y, se é somente essa é a definição, certo? Existe K inteiro, tal que xk igual y. Essa definição é aplicável tanto nos naturais quanto nos inteiros. Nem preciso mudar essa coisa. O que me importa aqui que é natural é o x ou y, o K, beleza. Então essa definição define uma relação nos naturais. Ela é antissimétrica nos inteiros, mas naturais, nos naturais, mas nos inteiros não.
Pois é, ela é antissimétrica se eu restringir ela nos naturais, porque se eu permitir essa relação em todos os inteiros, que realmente eu defini ela em todos os inteiros, ela não é antissimétrica. Me convinça, sei lá como é. 5 e menos 5. Pois é. O 5 divide o menos 5, e o menos 5 divide o 5, mas não posso concluir, óbvio, que o 5 é igual com o menos 5. Faz sentido? Então, é a mesma relação ou são duas relações diferentes? Não a mesma relação, pois é, porque são duas relações diferentes. Porque uma responde sim nisso, a outra nem aceita esse par. Certo? A de naturais. Bem, mas ela é reflexiva e intransitiva tanto a divisibilidade nos inteiros quanto nos naturais. As duas são preordens, então. Ok? Bem, mas como vamos provar? Não vou fazer a prova porque é bem parecida com a prova que a gente acabou de fazer. Espero que ninguém vai ter dificuldade de provar isso. Vou começar no mesmo jeito que Anderson fez na outra. Vou falar seja A ou B naturais, tais que isso e isso acontece. Quero provar isso. Essa coisa vai me dar um inteiro tal que AK igual a B, a outra vai o BK' igual a A. Vou ter que usar essa ideia e o fato que estão nos naturais para concluir que esse necessariamente vai ter que ser o 1. Então, se isso é 1, eu vou ter que vou concluir que A é igual a B. Mas, então, a gente já viu que restringindo uma relação pode mudar as propriedades que ela tem. Muito bem. Outros exemplos de ordens. Ordem lexicográfica, Lexicográfica, sim. Lexicográfica quis dizer a mesma ordem que eu encontro no lexicô, quis dizer dicionário. Se eu tenho strings, por exemplo, e se eu tenho como ordenar os caracteres que aparecem nos strings, eu posso ordenar duas palavras como, comparando primeira posição. Assim que eu vou achar uma posição onde um ganhou, um ficou menos, nem vou olhar mais no resto. Essa ordem lexicográfica, muito bem. Outra relação que a gente usou bastante aqui no C2, que é a relação de ordem. Bem melhor exemplo para a ordem do que todas essas. Não? Família? Não, peraí, família é um tipo de dados. Tá falando de pessoas? Sim. Qual seria então? A mãe, por exemplo. Ser mãe de. Vamos ver, se o X é mãe de Y e o Y é mãe de Z, então X é mãe de Z? Não. Pois é, aí não é transitiva, certo? É um exemplo, né? É um não exemplo, sim. Aí, mas, por exemplo, se falar ser parente, ela vai ser transitiva. Quero um exemplo de ordem, uma coisa que tem essas três. Inclusive, sem ter essa. Uma ordem parcial. Ordem parcial. Alguém já está aqui? Está aqui. Alguém? A de inclusão na cross? Não, contigo? Como? Contigo, isso é o subdomínio. Subdomínio, peraí, subconjunto. Certo. A inclusão. Não entendi o cross. Sim, essa é uma relação binária. Então, cada vez que eu tenho um conjunto A, eu posso ordenar qual conjunto com essa relação. Cada vez que eu tenho... Como? Os subconjuntos dele. Ou seja, As partes deles. o parse dele. Cada vez que eu tenho A, o próprio parse de A está sendo ordenado parcialmente pela essa relação de ser subconjunto, certo? Ela é reflexiva? Sim, por causa das primeiras aulas da 1.1. Ela é transitiva, exatamente pelo mesmo motivo. E ela é antissimétrica. Se eu tenho A subconjunto de B e também B subconjunto de A, Então, A igual a B. essa foi a definição que a gente deu para a igualdade. Muito bem. Ok. Muito bem. O que eu quero voltar agora... Então, temos, acho, suficientes exemplos de ordens. Pergunta. Se eu definir em certos conjuntos... vamos focar nos subconjuntos de naturais.
Então, quero focar em todos os conjuntos naturais e quero definir uma relação neles. Vou falar que o A minhoca com B, se e somente se existe uma F de A injetora para B. O que está acontecendo aqui? É uma relação, tá? Porque essa é uma afirmação sobre o AB. Existe uma F injetora de A para B, certo? E a pergunta é essa: será que ela é relação de equivalência ou de ordem? Se eu quero investigar se uma relação é de equivalência ou de ordem, eu vou começar com a flexibilidade, porque as duas têm essas duas. Tem uma pré-ordem. Vou pensar, vamos ver se ela é pré-ordem, e depois vou ter uma coisa para ganhar relação de equivalência, lá, e essa coisa para ganhar ordem. Aí, o que está acontecendo aqui? Vamos matar logo reflexiva transitiva? Ela é bijetora? Não, injetora. Bijetora, é que eu sempre esqueço. Não, a bijetora tem duas cabeças. Tá. Ok. Alguém? Flexibilidade é só dizer que há relação com A e X igual a X. Pois é, vamos lá. Como vou provar que o aleatório A relaciona com ele mesmo? O que eu estou procurando? Meu dever é definir uma função injetora de A para A. Qual você escolhe? A identidade. A identidade é injetora, certo? Até mais, ela é bijetora? Não preciso. Ok? Pois, estou escrevendo ruim aqui, pois id de A. Tá? Meio bugado o português, mas enfim. Para todo A, serviço. Ok? Então ela é reflexiva. Próxima. Podia ser a par com naturais? Qual? O conjunto dos números pares com os naturais? O conjunto dos números pares com os naturais. Espera aí, eu estou procurando me convencer que se eu escolher o mesmo conjunto, eu consigo sempre achar uma função entre A e A. E para dificultar um pouco as coisas, ou para me ajudar, vamos pensar que eu comecei com uma aleatória, conjunto X, não sei se tem números ou não. Então, estou definindo essa ordem lá, em todos os subconjuntos de X. Então, eu tenho A, B, C, todos eles são subconjuntos de X. Ok? E Anderson me convenceu muito bem que essa relação é reflexiva, certo? E ele escolheu a identidade, e é um exercício bom para todos pensar em casa. Ele tem outra opção? Tem? Duvido. Qual você pode escolher aqui para me convencer que o A vai ser tem uma injetora de A para o próprio A, se você não sabe nada do A? Tá? Você não sabe nada. Pois é, por isso eu troquei. Pois é, outros conjuntos, se eu tenho informação sobre o A, talvez eu consiga construir outra função. Mas sem nenhuma informação, a única que eu consigo é essa, mas felizmente só preciso uma. Então ela é reflexiva. Logo, transitiva. Ok? O que eu preciso provar? E relaciona com A. Com A ou com C? C. Então A relaciona com C. Ok, eu quero ver que a gente está entendendo como vou provar essa coisa. O que eu tenho então? O que eu vou falar? Sejam A, B, C conjuntos tais que o A minhoca com B e o B minhoca com C. Ponto. Eu ganhei uma coisa aqui, mais uma coisa. Quero só provar isso agora. O que eu ganhei na verdade? Tem uma função de A para B Certo? e uma função de B para C que são injetores. Perfeito. Então o que eu tenho aqui eu ganhei duas funções injetoras, uma de A para B e outra de B para C. Ou seja, eu tenho uma injetora F, vamos chamá-la de F, para B, E de B. uma G, injetora de C. O que eu estou procurando? No H e A para C. Certo. Onde vou achar esse H? Golf. A Golf. É o meu H, certo? E eu já provei nas aulas passadas que se eu compor injetoras, a composição é injetora. Eu preciso citar isso, provar isso de novo se eu não provei, porque compondo essas duas eu vou ganhar a Golf, como a Gilberto falou, mas para provar isso não basta uma função, preciso injetora. Então, para ganhar essa bunda aqui, eu preciso
saber que composição de injetoras é injetora. Ok. Que mais? Que mais? Não sei. É pra nós descobrir se é real. Vamos tentar ver se ela vai ser de ordem. Se é uma das duas coisas, talvez seja apenas uma pobre preordem. Aí, como vou provar agora? Vamos tentar relação de equivalência. Ou seja, quero provar simétrica. Faz sentido isso? Sempre que eu tenho uma injeção, uma injetora de um conjunto para outro, isso aqui, eu sempre posso definir uma injeção do outro conjunto para essa? Tem contra-exemplo? Tem? Não, depende. Como assim depende? Ou você tem contra-exemplo ou você não tem. Porque se o outro conjunto for maior que ele, você pode. Não, mas espera aí. Um segundo. Porque para provar a simetria, é para todo x, para todo y, algo. Então, não é questão de depende. Se você quer construir um contra-exemplo, você tem toda a liberdade de falar qual é o teu x e qual é o teu y. Então, pode escolher esses. Aqui o x e o y são A e B. Você vai escolher o A e o B. Tem o direito de escolher. Você quer construir um contra-exemplo. Se pegar um B maior que A, não tem. Me dá um exemplo específico. Os naturais dos reais. Um injetor. Os naturais para os inteiros é uma coisa perigosíssima. Sim. Por quê? Como você vai provar que não tem injetora de inteiros para naturais? Na unidade 3, a gente vai ver que tem, na verdade. Então, em vez de mexer com coisas grandes e perigosas infinitas, tem um exemplo mais humano? Não? Pegando o barco de gelo. Aí um contra-exemplo do que ela falou seria os pares para os positivos e os ímpares para os negativos. Para positivos junto com zero, vamos chamar ele de positivo, só para virar certo. Faz sentido? Você pode... Mas você está tentando provar, dar contra-exemplo. Isso é exemplo. Aí eu dei um contra-exemplo seu. Talvez. Ok, lá tá. Okay. Tem um exemplo? Pronto, os naturais por reais. Galera, essa só... Não, vou perguntar nada mais. Aqui um exemplo. Para argumentar a existência ou não existência de funções entre conjuntos tão estranhos, reais e naturais, eu preciso de muitas ferramentas e vai dar muito trabalho. Esses dois conjuntos, concordamos que tem injeção daqui para cá? Tem o quê? Injeção, injetora. Sim. Qual? A função. A lambda x0, certo? Aquela que manda do 0 para 0. Ok? Tem injetora daqui para cá? Não. E isso é óbvio. Não precisa argumentar de reais, inteiros, conjuntos grandes, sei lá o quê. Certo? O que tu falou acontece que é verdade, só que por enquanto... Porque eu estava vendo um desenho que o cara provava que... A gente vai chegar nessa prova na unidade 3, só que é difícil agora e tem uma coisa bem na minha cara, bem simples, que dá para ver que ela não é simétrica, tá? Estamos perdidos ou não? Vai ser divertido. A gente vai se divertir muito na unidade 3. Ok. Será que eu sobrevivo até lá? Como? Será que eu sobrevivo até lá? Claro. Bem, sei lá, Brasil, que ninguém sabe. Qual é a terceira que eu preciso provar então? Não tenho chances, essa não é uma relação de equivalência, já era. Então você precisa provar antissimetria. Antisimetria, será que eu consigo? Se eu tenho uma injetora de um conjunto para outro e de outro conjunto para L, Então eles são iguais. Implica que eles são iguais. é verdade ou não? Muita decepção? Não. Estamos dormindo todos. Porque você pode ter Quero... um conjunto. Fale, exemplo. No tamanho do segundo. Fale exemplo específico. 0, 1, 0 de novo. Zero o quê? O conjunto 0, o segundo 0. Aí pro 0, 1. Não, porque se você escolher aqui o 01, você vai achar uma injetora assim, mas você não vai achar uma injetora assim, a gente já sabe disso, a gente já viu isso aqui. Estou dizendo que não tem como. Não, mas aqui você quer refutar é que isso. A relaciona com B e B relaciona com A. A gente está se perguntando se isso nos permite concluir que o A é igual ao B. Então, para dar um contra-exemplo disso, você precisa achar um A e um B. Então, que isso acontece, e isso acontece também, e mesmo assim isso não acontece. Isso seria falar que não implica. 0 indo para o singleton 1. Muito bem. Pronto. Tem uma injeção assim? Sim. Qual? Aquela que manda 0 para 1. Só tem uma. Tem uma injeção assim? Sim. Aquela manda 1 para 0.
Eles são iguais? Não. Pois é. Simples, tá? Ok. Posso apagar isso? Então, essa é apenas uma preordem. O que muda se eu botar duas cabeças? Hã? O que mudou agora que eu botei duas cabeças nas setas? Uhum. Ela tem uma inversa também? E como vou usar isso então? Reno. Ela seria? O que quer dizer simétrica? Que o A minhoca B implica que o B minhoca A. Muito bem. Porque a tua hipótese aqui vai te dar o quê? Uma bijetora de A para B. E você está devendo construir o quê? Uma bijetora de B para A. Qual é essa bijetora? A inversa. Então, nesse caso, ela é simétrica, ou seja, se eu mudar essa injetora para bijetora, a relação é o quê? De equivalência. Tem as três propriedades legais. Ok. Bem, a coisa mais interessante que precisamos entender, que a gente encontrou na aula passada, mas preciso voltar um pouco nesse assunto, porque é o mais importante, o assunto das classes de equivalência dos conjuntos quocientes, que quem tentou fazer os homework já sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Eu dei aquele exemplo onde eu vou escolher uma certa propriedade, hein? Por exemplo, o ano que cada pessoa nasceu, eu vou falar que o x minhoca com y, se eu somente estou definindo o x e o y nasceram no mesmo ano. Ok? E como a gente viu na aula passada, isso separa, cria certas classes aqui, aqueles que nasceram naquele ano, aqueles que nasceram naquele ano, certo? Ok, vou definir no R quadrado uma outra relação. Vou falar como vou definir uma relação no R quadrado? De Cross, não? Como? Cross? O R cross R, seria esse. Como quero definir uma relação minhoca lá, mas para definir uma relação eu preciso falar exatamente qual a afirmação, assim que ela vai receber dois argumentos dela. Agora meus argumentos são pares de reais. Então, para definir uma relação no R quadrado, eu poderia falar, por exemplo, o x, y minhoca com o x' y', se é somente se. E agora eu preciso escrever uma coisa. X se relaciona com x' e y se relaciona com y'. Espera aí, para ter isso, eu vou precisar ter uma relação entre o R, certo? Mas eu não tenho, estou definindo uma relação nova. Vou escolher aqui, vou dar esse nome 1 aqui, que elas concordam na primeira coordenada. Acabei de definir uma relação chamada minhoca 1, que ela fala que cada vez que você tem dois pontinhos no R quadrado, no plano, você vai considerar eles relacionados se eles concordam na primeira coisa. Primeira coordenada. Eu poderia fazer aqui, certo? Minhoca 2, isso é 2. Por exemplo. Ok? Vou dar um terceiro exemplo, vou chamar ela de N. Se é somente C. Agora não sei se alguém sabe dessa notação que eu vou usar, é a norma. Talvez alguém viu. O XY é igual com a norma. Alguém viu? Sabe o que é a norma? Basicamente a distância, né? Distância Formando vetor, será? Sim. Das coordenadas. A distância da origem, vamos dizer. Posso pensar norma isso. Então, aqui vou falar que dois pontos são equivalentes se eles têm a mesma distância pela origem. Então, defini três relações lá. Quero nos convencer que as três são relações de equivalência. E como tentei argumentar na aula passada, assim que você vai pegar qualquer coisa, qualquer objeto, e ver uma certa propriedade desse objeto, aqui essa propriedade é a primeira coordenada, aqui a segunda, aqui a distância da origem. De qualquer forma, estou pegando objetos complicados e estou esquecendo os detalhes, estou olhando só para uma certa propriedade para cada um. Eu chamo dois relacionados, se eles concordam nessa propriedade que eu ligo. Aqui eles concordam na primeira, aqui na segunda, aqui na distância da origem, na norma. Cada vez que tenho isso, é óbvio que tem uma relação de equivalência, mas espero que vocês pensaram um pouco em casa isso. Porque ela é reflexiva. Como um cara pode discordar uma propriedade com ele mesmo? Certo? E por aí vai. Ok. O que eu quero fazer agora é
falar de classes de equivalência. Se eu pegar um cara aqui no meu conjunto, ou seja, estou no plano, eu vou escolher um certo objeto do meu conjunto. O que seria a classe de equivalência desse objeto? É o conjunto de todos os bichos que relacionam com ele. Ok? Bem simples. Então, cada vez que você tem uma relação de equivalência, isso te permite definir as classes de equivalência de cada um objeto do teu conjunto. Aqui, então, qual seria a classe de que vamos chamar esse objeto de UV? Certo? Qual é a classe de equivalência de UV? Menos UV. Não. Não vai pegar ele no outro ponto? Aqui? Não, lá em cima. Aqui? No segundo quadrante, aí. Peraí. Tem um problema. O fato que você respondeu tem um problema. Por quê? Eu falei qual a classe de equivalência dele, certo? Mas, para falar de classe de equivalência de um certo objeto ou de um certo conjunto, ele tem classe de equivalência a respeito a uma certa relação de equivalência. Então, se eu não sei qual é a relação de equivalência, eu não posso falar sobre a classe de equivalência dele. Então, para cada uma delas, a classe de equivalência dele vai acabar sendo outra coisa. Faz sentido? Ou não? Então eu utilizei só a última, correto? Na última, um segundo. Na última, se você, então vamos ver qual é a classe de equivalência lá. E vamos encontrar a notação também. Se eu tenho uma relação de equivalência minhoca e um objeto A, eu denoto assim a classe de equivalência de A através dessa relação. Agora, muitas vezes a gente só tem uma relação. Aqui não, aqui tenho três. Muitas vezes a gente só tem uma relação, e nesse caso a gente não se preocupa com essa minhoca. Então, qual é implícita pelo contexto, qual é a relação que estou dizendo, só botar uma coisa no colchete que dizer a relação a classe de equivalência do A. Mas agora eu tenho três, então eu preciso falar qual é. Então, minha pergunta é, desse objeto que eu tenho aqui, o V, qual é com a relação... Vou começar com a 1, depois vamos voltar na N que você gostou mais. Primeiramente, a definição formal. Como vou definir formalmente a classe de equivalência? Alguém que queria dar uma definição de verdade? Não é difícil. Preciso começar dando um certo contexto. Sejam aquilo e aquilo. Não pelo... Não é a mesma coisa da então. Não, peraí. Essa é uma relação de equivalência e ela vai gerar a classe de equivalência do UV, concordo. Agora eu quero definir formalmente, no contexto geral, o que significa a classe de equivalência de um objeto. Não no eixo quadrado, para qualquer coisa. Conjunto é um par ordenado. Conjunto de objetos que relaciona com Não, galera, eu quero primeiramente um contexto geral. O que eu preciso ter para chegar a falar em classe de equivalência? Então, definição. Alguém? Não, essa é uma propriedade que eu quero definir o que significa classe de equivalência. Alguém não sabe disso. Aí, na verdade, a maioria aqui não sabe o que é isso. Tá? Eu preciso definir isso formalmente. Eu tentei dar uma ideia no coração, mas preciso de uma definição formal de matemática. Como vou definir essa frase classe de equivalência? O que eu preciso ter? Quais são os objetos que eu necessito? Como vou definir essa coisa? Como? Pode falar. Obrigado. Sejam o quê? Uma relação de A para B. Sejam R, relação binária de A para A, certo? Precisa mostrar que ela é reflexiva. Segundo. Não, peraí. Eu não preciso mostrar isso. Para definir o que significa classe de equivalência, eu preciso ter uma relação de equivalência. Então, vou falar, seja R, relação de equivalência. Num conjunto A. Ok? Isso que eu preciso ter para começar a definir o que significa classe de equivalência. E Azinho, um objeto do A. O que eu quero definir é qual é a classe de equivalência do Azinho. Se eu definir a classe de equivalência desse Azinho, isso é uma definição boa para o que significa classe de equivalência, porque esse é um arbitrário Azinho, um arbitrário conjunto, uma arbitrária relação de equivalência.
Então, a classe de equivalência de do Azinho para essa relação é o quê? Que tipo de coisa ela é? Ela é um conjunto, então tenho duas maneiras para definir essa coisa. Ou eu vou falar o aleatório W pertence aqui se é somente esse blá, ou eu posso falar isso é igual com e usar a notação de Set-Builder, Igor. Pela esquerda, pela direita, pelos dois. É que eles se relacionam. Não importa, porque pois é assimétrica, ok? Boa pergunta. Então aqui, como vou definir essa coisa? Todos os bezinhos, Onde? representar o A. Certo? Todos os... Vou botar cisinhos. Cisinhos no azão. Tá escrito? Tá escrito A, R, A, minhoca. não é R, não. Realmente. Ok. Vamos botar R. R com? X. Ok? Agora, ninguém tem desculpa para falar que eu não sei o que é uma classe de equivalência. É isso. Ou seja, a classe de equivalência do A é um conjunto de todos os amigos de A. Tá? Oi, fala. Nesse caso, aqui vai ser essa reta. Bom, peraí. Você está dando muitos spoilers. Tá? Vamos voltar aqui. Agora, meu A maiúsculo é o plano, o eixo quadrado. Certo? E minha relação R, vamos escolher essa aqui. Ok, a primeira. A pergunta é, se eu escolher um certo ponto aqui, qual vai ser a classe de equivalência dele? Ou seja, quais são todos os caras que relacionam com ele? Vai ser o U e vírgula qualquer outra coisa. Todos U, vírgula qualquer coisa. Vai ser isso. Concordamos? Então, para qualquer objeto que você vai escolher, a classe de equivalência dele vai ser a linha perpendicular, vertical, sei lá, vertical. A linha vertical que passa por essa coisa. Toda essa coisa, eu estou visualizando isso como um conjunto de membros de eixo quadrado e todos eles relacionam com ele através dessa. Por esse óbvio motivo. Faz sentido? Ok. Qual seria a classe de equivalência através da 2? Ok. Essa então eu vou chamar como? Essa linha aqui é o U, V, o que aqui? Minhoca 1. Ok? A classe de equivalência minhoca 2 vai ser essa linha horizontal. E a Gilberto, qual vai ser? Cuidados, todos. Qual vai ser a classe de equivalência desse cara, do mesmo cara, com essa relação de equivalência? Eu falo bonito? Fala de qualquer maneira que você quer. Fala correto. É a bissetriz que corta o primeiro e o terceiro quadrante. Espera aí. Esses dois, então, são amigos? Sim. Eles têm a mesma distância da origem? Essa coisa é a mesma coisa? Não. Pois é, eles são inimigos. Quais são todos os amigos dele? Não seria reflexão, seria não vou desenhar bem, tá? Mas seria isso. Tá. Todos eles que concordam com ele na distância pela origem. É o raio. Vai ter o V com o outro que vai ser a mesma distância do raio, só que mais para fora. Não. Quem entendeu isso? Eu não entendi. O V e sei lá, KW, sendo que KW, a distância de KW e o V é a mesma. Tá dizendo que a gente esqueceu algum dos amigos dele? Sim. Qual? Me dá um exemplo. Por exemplo, pega esse raio aí. Certo? Aí agora, Aqui? sim, aí vai ter um andamento aí Aqui? que se relaciona com o V, não? Não, peraí. Não importa a relação com o V, ele vai relacionar com o UV. Aqui você tem o U', V', certo? E a pergunta é se eles são amigos ou não. Sim. Não são, porque a norma dele é, vamos dizer, 1. A norma dele é 2. Certo? Bem, ok. Agora, vamos dar um exemplo meio diferente. Vamos pegar em pessoas e vamos considerar a relação de compatriotas. Compatriotas são pessoas que nasceram, ou vamos dizer, no mesmo estado, para ficar mais interessante. Na mesma cidade. Ok. Então, X ou Y relacionam se nasceram na mesma cidade. Então, aqui é nossa turma, certo? Eu e vocês, ok? É aqui o quadrado. Bem, então esse cara é a Gilberto.
e esse cara é Igor. Beleza. Aí eu vou definir uma relação de equivalência entre vocês, x é equivalente com y, se somente se nasceram na mesma cidade, certo? E como a gente viu, isso vai criar uma partição, e é exatamente onde eu quero chegar. Qual a classe de equivalência de Agliberto com essa relação? Não vou botar minhoca porque só temos essa relação agora. Então a classe de equivalência de Agliberto são todas as pessoas aqui que nasceram na mesma... Foi Jampa que tu falou outra vez? Quem nasceu em Jampa aqui? Você com certeza sim, tá? Não tem como ficar vazio nenhuma observação. Alguém nasceu em Jampa aqui? Jampa? Não. João Pessoa, sim. Não é Jampa que a gente fala? É. Pois é. Não? Ok. Então, mas isso que não quer dizer nada estranho, isso quer dizer que essa classe de equivalência é quem? O singleton Agliberto. Não é o Agliberto, certo? Ok, muito bem. Aí... Ju, você nasceu? Natal. Eu acho que a maioria aqui vai ser, então eu não vou escrever isso, mas tem pessoas aqui que não nasceram nem em Natal, nem em João Pessoa, certo? Tem, ok. Aqui então, com certeza tem Ju, concordamos com isso? E tem bastante outros alunos também, e por aí vai. Agora a pergunta é, essas são as classes de equivalência, e eu quero me afastar aqui. Então vamos dizer aqui nasceu em Atenas, João Pessoa, aqui em Natal e certas outras cidades, sei lá o que, tá? Agora eu quero começar a me afastar desse conjunto, até todas essas coisas aqui que eu fiz vão aparecer objetos, bichinhos sozinhos. Então vai ter essa coisa aqui, essa coisa aqui, essa coisa aqui, essa coisa aqui. Ok? Quero estudar esse conjunto. Quais são os objetos desse conjunto? Pergunta, qual nome vocês dariam para esse objeto aqui? A classe. É muito técnico. Não, eu quero... Se aqui o nome disso é Agliberto, então qual nome você daria para isso aqui especificamente? Natal. Ok, gostei. Natal. Aqui seria Atenas. Jampa é aqui. E... Certo, ok? Ou seja, qual nome vocês dariam para esse conjunto? Qual o problema se eu falar que é esse o conjunto das cidades? Tem mais coisas, certo? Mas isso exatamente... Então, o conjunto das cidades que apareceram como nascimentos da galera aqui, certo? Ok. Muito bem. Voltando nessa pergunta... Então, vamos dar uma definição formal. Esse conjunto, o nome formal desse conjunto aqui é o conjunto quociente, e a gente denota isso com o conjunto original aqui, vamos chamar esse de P, ok? As pessoas aqui nessa sala, P dividido por, e meio estranho, o quociente dá essa ideia de divisão, dividido por uma relação de equivalência. Qual a relação de equivalência aqui? Essa minhoca que eu defini, onde o x minhoca com y, se eles têm a mesma cidade. Em geral, cada vez então que eu tenho um conjunto de objetos, não importa se são pessoas, sei lá o que, e cada vez que eu tenho uma definição de relação definida nesse conjunto, automaticamente ela define o conjunto quociente, que seria, como posso definir isso formalmente? Vamos lá. Seja R relação de equivalência num conjunto A, e nem preciso azinho aqui. Assim que eu tenho uma relação de equivalência em um conjunto A, eu já posso definir o conjunto quociente. Quem quer definir? Com essa ideia que eu falei, sem nada estranho ou viajado. Alguém? E uma partição definida pela relação. Como? E uma partição definida pela relação. A partição, é isso que eu quero formalmente definir. Então a pergunta é, isso é a relação de equivalência, eu vou deixar essa coisa, tá? O conjunto quociente de A sobre R, ou assim, dividido por R, seria o quê? O A... Que tipo de coisa isso é? Sim, nesse caso foi esse conjunto. Nesse caso o A foi esse conjunto, o P, a relação foi
mesma cidade, nasceram, o conjunto consciente foi esse conjunto. Ou seja, isso é um conjunto. Então, faz sentido tentar defini-lo com chaves. Como vou definir? Como? A soma. A união quer dizer? Não, peraí, eu não posso falar soma, nem de união. Eu acho que eu entendi o que você quiser, que está correto, mas aqui você realmente diz não está. Nós podemos usar isso aqui? Para te guiar, chegar a uma coisa formal, sim, mas talvez. Isso sim, classe de equivalência, já defini essa coisa, claro. Então, vai ser todos azinhos que são subconjuntos de A. Subconjuntos de A? Sim, porque eles não são subconjuntos. Os azinhos são membros do A. O azinho aqui é um membro do Azão. É que você já disse um azinho, né? Então outra letra. Peraí, em palavras de rua, eu quero todas as classes de equivalência. Essas são todas as classes de equivalência. Natal aqui é uma classe de equivalência. Toda a galera que nasceu no Natal. Essa é uma outra classe de equivalência. Então, como falar todas as classes de equivalência? Nada mais. Todas as classezinhas A. E aqui, vou decorar com R, só para ficar corretinho. Ao contrário, dizer que era todos os subconjuntos de A tal que não está essa equivalência. Todo subconjunto de A tal que o A acontece que é uma classe de equivalência com essa relação. Seria correto, mas isso é bem mais simples. Ok? A pergunta é, quero dar uma intuição agora do o que significa dividir um conjunto com sua própria classe de equivalência, que talvez essa palavra dividir dá medo, mas o processo é exatamente isso. A pergunta então que eu vou fazer é, qual seria o conjunto quociente de um certo conjunto se eu dividi-lo por uma relação de equivalência? Então a pergunta é, se eu tenho pessoas divididas por a relação de cidade, qual conjunto isso é? E estou botando essa igualdade entre aspas, porque não é o mesmo conjunto, porque essa coisa aqui não é a cidade natal, é apenas as pessoas, o conjunto das pessoas aqui que nasceram em Natal. Então isso não é a cidade natal, e isso não é a cidade de Atenas. Isso é o Singleton Farms aqui, ok? Mas mentalmente eu posso pensar que isso, quando eu perguntei vocês qual nome você vai dar para cá, vocês falaram Natal, certo? Cidade, sei lá, pessoas aqui. Então, nesse sentido, as pessoas divididas por essa relação de nascer na mesma cidade é igual com um conjunto de cidades, certo? Cidades que aparecem aqui, certo? É um pau CTP, né? Por aquelas pessoas. Mas por isso tenho as aspas, porque eu quero evitar isso. Sim, não é igual. Mas eu vou pensar que estão pegando as pessoas aqui, dividindo por nasceram na mesma cidade, eu vou acabar num conjunto de cidades. Não todas as cidades do mundo, apenas essas 5 ou 6 cidades que vão aparecer aqui. Outra pergunta. Se eu pegar... É um pau CTP? O C? Sim. Não, o C é um conjunto de cidades mesmo. Por isso eu preciso dessas aspas. Certo? Aí, o mesmo conjunto de pessoas, se eu dividir por nasceram no mesmo ano, isso seria o quê? O conjunto dos anos que aparecem, muito bem. Ó. Agora, para virar menos... Bem, vou falar que 2 pessoas aqui são relacionadas, se somente sim, eles têm os mesmos... Se eles são parentes. Certo? Parentes faz sentido? Sim. Ela é relação de equivalência? Poderia ser nascer no mesmo mês. Vai ser bem parecido com isso, que é uma coisa um pouco diferente. Se eu pegar então as pessoas divididas por a relação de parentes, elas são parentes, qual conjunto vai ser isso? A família, essa aqui. Muito bem. Cada objeto aqui vai ser uma família que aparece aqui. Ok, estamos pegando esse jeito, gostando? Não, você não é parente teu? Qual? Eu sou o quê? Como parente? Na verdade é questão de definição, se você está considerado parente ou não, de você mesmo. Eu acho que é. Você é o self. Você, sim, mas é questão de definição. Talvez parente quis dizer pessoa diferente que tem uma conexão. Mas se você falar parente que tem conexão de sangue, você realmente tem conexão de sangue contigo mesmo, tá? Vai ser muito bizarro senão. Quando vai preencher um formulário para concurso, diga, refira-se a você e sua própria família.
É assim? Mas para a família, o Igor vai dizer, mas se não falei família, eu falei parente. Então, enfim, a gente entendeu o jeito. Ok. Pergunta, se eu tenho a quantidade de filhos, eles relacionam se tem o mesmo número de filhos, isso vai ser qual? Vai ser outro. Como? Os netos. Os naturais, porque ninguém aqui tem 300 filhos, eu acho. Vai ser um certo início, parte dos naturais. Sei lá, vai ser 0, 1, até... Eu falei os netos, mas... Se for minha avó, Os netos, tu falou não? até 20 Netos. Os netos? Não, são números. Não, assim, Certo? Faz sentido? Se for minha avó, vai até 21. Pois é, precisamos chegar... A gente vai achar o natural que não vai superar, com certeza. Bem, ok. Agora, para voltar nos exemplos mais matemáticos, se eu pegar o R quadrado e dividir por essa minhoca 1, vamos lembrar, o R quadrado, qual foi a minhoca 1? Eles concordam na primeira coordenada, certo? Então, essa coisa é a coleção de todas as classes de equivalência desse conjunto aqui, dividido por essa minhoca 1. Qual uma classe de equivalência? Essa. Outra? Todas essas coisas, o conjunto de todas essas linhas, que eu não vou desenhar todas, o conjunto de todas essas linhas é esse conjunto lá. Se eu queria... Como? Vazio? Por que vazio? Ele tem esse membro. Estou pensando na interseção deles? Não, não precisa nada. Ok. Subtração. Subtração. sim, que... Tá, eu quero ver que nome eu poderia dar. Eu poderia identificar ele com quê? Perfeito. Essa é a resposta que eu quero ouvir. No meu coração, esses são reais. Por quê? Como que essa coisa você pode pensar em reais? Essa coisa não é real. Mas ela vai interceptar o eixo. Mas exatamente, essa coisa aqui também não foi uma cidade. Mas a gente escolheu um nome razoável para esse conjunto, das pessoas que nasceram em Natal, a gente falou qual nome? Natal. Qual nome eu vou dar para, vamos supor que aqui é o 2,2. Qual nome eu vou dar para essa classe de equivalência? E qual nome eu vou dar depois para essa classe de equivalência que vai ser o 1, 2? Naquela primeira pode ser o 2. Essa? Você vai escolher o nome 2 para ela, por causa desse 2 ou por causa desse 2? Primeiro. Do primeiro ou 2? E aqui você vai escolher qual nome para essa linha? 1. Então faz sentido falar, vou pensar ela como 1, essa como 2, essa como, sei lá, 3 sobre 2 e por aí vai. Num certo sentido, se você... Uma maneira muito normal para escolher esses nomes é escolher um representante. Como se fosse o presidente de cada grupinho aqui, certo? Aí você fala, o representante de toda essa, vou escolher um. Você não é obrigado a escolher uma, 2. Você poderia, por exemplo, pegar qualquer linha aqui e falar, então, o representante dele vai ser esse cara, esse. Vai dar certo de novo, mas a escolha canônica, vamos dizer, nesse caso, seria essa, certo? Ok. Então, num certo sentido, isso faz sentido. Ok? Bem, se eu botar isso para 2, o que vai ser ao outro lado? Os reais também, porque agora a classe de equivalência vão ser as linhas. Agora a ideia é posso identificar cada linha com aquele real que ela intercepta. Eu fiz assim, eu queria fazer reto isso. Como? Nesse sentido não muda nada. Nesse sentido não muda nada, certo? Mas eu peguei o R quadrado, eu dividi com uma relação, e o resultado foi o próprio R. Sempre com essas aspas. E a coisa mais, talvez, interessante aqui, o que acontece se eu dividir com a norma? Quais são as classes de equivalência aqui? Do meu plano. O meu plano está aqui. Quais são todas as classes de equivalência que eu tenho nesse caso? A distância entre dois pontos, x menos y. Vai ser A D, vai ser um símbolo. Peraí, vamos desenhar. Não são linhas, agora são o quê? Ciclos, todos homocêntricos com centro O. Então, aqui certos membros, não vou desenhar bem, tá? Mas, enfim. Opa! Ninguém viu isso, tá? Ok. Vamos. Ok. São ciclos, perfeito. Seja perfeito. Esses 3 membros que eu desenhei aqui são membros de qual conjunto?
Do R2. Não, esses são membros do R2. Todos eles são membros do R2. Esses são membros de quem? Qual o nome dele? Como? Da classe da equivalência. Não, peraí, esses 3, 4 são membros da mesma classe de equivalência. A classe de equivalência desse cara, que tem todos eles. Essa é uma classe de equivalência, outra classe de equivalência. Os ciclos são membros de qual conjunto? O conjunto quociente do R quadrado com essa relação. Preciso falar qual a relação, certo? Aqui já tenho 3. Então a pergunta é, com que eu poderia identificar essa coisa aqui nesse caso? Uma função? Não vai ser uma função, vai ser um conjunto. É tipo, que nomes são legais para essas coisas? Muito bem. Então, qual conjunto você escolheria aqui para ser uma representação boa dos raios? Não, uma distância até a origem, exatamente o que você procura para falar qual é o representante desse cara aqui. E depois, para esse cara, você vai escolher essa coisa. A pergunta é, qual vai ser o resultado aqui, se você escolher as distâncias, que é uma escolha perfeita? Eu que sei porque você gosta tanto de somar. Como? Peraí, Bledson falou os reais. Tá faltando. Não está faltando. Tem que tirar. Tem que tirar. Por quê? Qual seria o menos 3? O menos 3 que representa qual ciclo lá? Se você tem aqui 3, virar para cá, você acabou no 3 de novo. E Anderson corrigiu os positivos, mas agora ele apagou demais. Incluindo 0. Por quê? Esse pontinho sozinho, a gente falou que todas as classes de equivalência aqui são ciclos, incluindo o ciclo trivial, que é apenas um ponto. Por quê? Porque com o 0, 0, quais são os amigos dele com essa relação? A classe de equivalência dele é o quê? Só ele não tem amigos. Triste. Bem, ok, espero que entendamos então essa ideia do conjunto quociente. Em muitos problemas que eu tenho, eu já vou botar homework e é possível cair uma coisa parecida na prova. A ideia é provar, por exemplo, que uma coisa é relação de equivalência e depois dar uma explicação no nível coração boa, tipo aqui, pessoas divididas por aquela relação é o quê? Cidades, entre aspas. É importante conseguir abstrair essa ideia e falar, tá, no final das contas, essas são cidades. A Gilberto vai falar, ei, o singleton que só tem a Gilberto dentro nele, não é essa ideia de Jampa. Beleza, mas aqui vou chamar essa coisa de Jampa. Certo, ok. Bem, E o mesmo serve para Atenas. Exatamente a mesma coisa para Atenas, para Natal também, certo? Um exercício muito bom. Espero que temos tempo para atacar. Sim, temos. Ok. Um exercício muito bom. Vamos dizer que eu tenho minhoca, uma relação. Está morrendo. Uma relação de equivalência. Ok. Minhoca é uma relação de equivalência. E quero saber. Tenho umas afirmações. A minhoca com B. A classe de A é igual com a classe de B. E que mais? A classe de A. Vamos considerar essas duas primeiro. A pergunta é: são diferentes essas duas afirmações ou são equivalentes? Então a pergunta é se eu posso concluir alguma das duas aplicações. Eu sei que a minhoca é relação de equivalência. E não tem outra relação de equivalência, então obviamente essas classes são usando essa relação de equivalência, tá? Não vou decorar aquele minhoca. Vamos lá, vamos tentar provar então a ida. Se eu A minhoca com B, isso é verdade ou não? Um exercício muito simples para mostrar que a gente entendeu o que significa a relação de equivalência, classe de equivalência, lá o quê? Então vamos lá. O A minhoca B implica que a classe de A é igual com a classe de B. Ou seja, como vou provar isso? Suponha que o A minhoca B, certo? Agora preciso provar isso. Como vou provar isso? Beleza, igualdade
então eu preciso saber que tipo de coisas estou falando que são iguais. Conjuntos. Então eu preciso saber o que significa que dois conjuntos são iguais. Ou seja, eu vou falar, seja um bichinho aqui, W no A, qual é o meu objetivo agora? Provar que o W está no B. E depois eu vou precisar pegar um bichinho no B, porque se eu parar aqui, eu provei apenas isso. Agora, cuidado, galera, como a outra direção vai acabar sendo apenas um copy-paste, é proibido fazer esse copy-paste, vocês têm que escrever similar, quando realmente é similar. Então, vamos ver. Seja W no A, o objetivo é blá, 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 depois de vários passos, logo, o W pertence no B. Vocês querem trabalhar um passinho para cá ou um antipassinho? Passinho para cá? Ok. A de baixo? Ok. Qual seria o penúltimo passo aqui? É exatamente a mesma coisa aí. Para concluir que algo pertence na classe de B, eu preciso o quê? Então, se eu conseguir que o W minhoca com B, isso vai me permitir falar logo, ele pertence lá. Ok. Assim que eu ganhei o fato que o W está na classe de A, o que eu ganhei? E agora, o que falta? Mas como o A relaciona com B e o Pela transitividade. W relaciona com A, logo, o que é? Pela transitividade. Certo? W relaciona a B. Certo? Logo lá. E aqui, eu usei vocês lembram que eu estava brincando na anterior prova que se uma coisa é bijetora e vocês querem usar isso como justificativa de algum passo, eu quero ver se vocês estão usando injetora ou sobrejetora? Que estamos roubando bastante. Porque a F é bijetora? Ok, beleza, mas qual das partes você precisa? Seria a mesma coisa aqui. Relação de equivalência tem 3 propriedades, então quando eu quero explicar qual é o que eu estou usando, eu quero saber a transitividade da minhoca. Certo? Ok. Então, pela transitividade da minhoca, eu sei que isso é uma hipótese. O W eu acabei de ganhar. Então, o W minhoca com A e o A minhoca com B. Então, o W minhoca com B. E logo o W pertence lá. Bem, só para brincar, se eu botar o W pertence no B, certo? Logo o W minhoca com B, certo? Como A minhoca com B e o W minhoca com B? Pela transitividade. Alguém percebe algum erro aqui? O A relaciona com B. Como? O A se relaciona com B. O A relaciona com B? Não daria como dar aquele passo. Não tem. Na verdade aqui você quer o W relaciona com A, certo? Ok? E aqui também. Mas tem um erro aqui. Tem. Qual erro? Se for da prova, meu amigo. O logo seria A relacionado com B, seguindo aquela lógica ali. Pois é, eu tenho o W relaciona com B. Desculpa, eu tenho... Não, aqui não posso concluir isso. Qual o problema? Os dois do meio tem que ser iguais. Logo W, logo, o que eu preciso aqui? B relaciona com W. O B minhoca com W, por quê? Simetria. Simetria. Verdade. Agora, como o A relaciona com B e o B com W, pela transitividade, o A com W. Logo, o W com A pela simetria de novo. E logo isso. Faz sentido? Foi muito pegadinha essa, né? No final das contas, como ela é simétrica... Eu ia conseguir saber que os dois do meio tem que ser iguais. Para dar a Pois é, mas como ela é reflexiva, a gente não vai ligar sobre os detalhes, no sentido de... qual foi a definição da classe de A? A definição disso foi todos os xinhos no Azão, tais que xinho, certo? E alguém vai falar, peraí, se eu definir como Igor queria, todos os xinhos no A tais que o A minhoca com X,
é exatamente a mesma coisa, porque essa afirmação e essa afirmação são equivalentes. Por quê? Porque minha relação é simétrica. E por que ela é simétrica? Porque ela é relação de equivalência. É uma das três coisas que ela tem. Ok. Bem, tem várias outras propriedades para praticar e sei lá o quê. Fecho na prova vai, né? Como? Fecho. Os fechos, na verdade, obrigado por lembrar de mim, tem aquela coisa que eu deixei no Plickr, do último Plickr, a gente vai fazer agora outro Plickr. Foi aqui, se a ordem dos fechos importa. Alguém conseguiu ver? E tem um erro também, que eu fiz lá na aula passada, eu mandei vocês acharem esse erro. Eu anotei no vídeo, mas não sei se alguém prestou atenção, mas qual foi o erro? O N tem que ser positivo. Tem que ser positivo da transitividade. A gente definiu a transitividade se existe uma N natural, a gente falou, eu falei, né, na aula passada, tá o quê? O X, R, N, Y. Isso quer dizer o quê? Que tem um caminho de tamanho N de X para Y. De setinhas caminho. Isso é errado. Porque se eu permitir o N aqui ser zero, isso vai adicionar os caminhos de tamanho zero. Mas se eu estou nessa relação, eu vou querer adicionar essa seta aqui como, e essa, vamos dizer que estou aqui. Vou querer essa seta, também eu vou querer essa seta, certo? Mas se eu quero fechar apenas pela transitividade, eu não vou querer nenhuma dessas setas. E se eu permitir o N ser zero aqui, como permiti na aula, isso vai adicionar eles. Ou seja, essa seria uma definição não do fecho transitivo, mas do fecho reflexivo transitivo. E agora chegamos à pergunta do Plickr. A ordem importa? Qual a ordem importa? Uma foi o transitivo reflexivo de R, se isso é igual ou não do reflexivo transitivo da R, e a outra foi o transitivo simétrico de R, se isso é igual ou não do simétrico transitivo de R. O segundo o que é? Que Vai dar problema. O primeiro não vai dar problema, certo? Como vou pensar nisso? Fechar transitivamente quer dizer que para cada caminho que você caminho que você tem, você precisa botar conectar o início e o fim desse caminho, certo? Agora, botando setinhas, você não vai criar caminho novo. Botando, desculpa, redemoinhos. Sim, você não vai criar um caminho positivo novo. Então, aqui realmente a ordem não importa. Será bom provar isso. Mas aqui eu consigo um contra-exemplo. Bledson, você tem algum? agora de cabeça não, mas Aqui é muito simples, por exemplo. Vamos começar com essa. Ou talvez para ficar ainda mais interessante, posso botar isso, mas nem preciso. Isso, o primeiro seria suficiente. Se eu fechar isso, vamos fechar isso primeiramente pela simetria. Eu vou ganhar o quê? Vai ser assim. E se eu fechar agora para dar o fecho transitivo? Vou chegar onde? Agora sim, você ganha só tem o primeiro 1 Eu vou ganhar... Não vou ganhar muita coisa. Vou ganhar... eu já tenho essa e essa, certo? O que mais eu ganho agora? Essa? Primeira para a última e voltando para Essa? O que mais? E Cadê o Jefferson hoje? Quê? Para elas mesmas. Pois é. Por que eu ganhei essa? Aqui é um caminho. Então, eu preciso... E essa também? Não, essa... Sim, também. E essa também. Ok. Mas, se eu fechar primeiramente pela transitiva, eu vou ganhar o quê? Outro caminho. Primeiramente transitiva. Transitivo da primeira posição. Qual vai ser? Vou ganhar uma seta só. Essa, né? Isso. Ok. E agora se eu fechar pela simétrica, Aí se você vai fazer a volta, vou ter essas duas só vai isso e a grandão. e essa, mas não vou ter nenhuma delas. Pergunta. Essa é transitiva? Não. Por que não? Isso não tem continuidade do... O que significa transitiva? Não significa ter continuidade, significa que cada vez que você tem um caminho, você é obrigado a ter uma coisa conectada ao primeiro ao segundo.
Essa lei é quebrada aqui? Não. Pois é, então ela é transitiva. Essa coisa aqui, sem nenhuma seta, é transitiva? Sim. Porque para não ser transitiva, você tem a obrigação de me mostrar duas setas consecutivas que faltou a terceira. Certo? Se não tem duas setas consecutivas, essa coisa é transitiva? É. Nem tem como achar duas coisas consecutivas, então zero chance de conseguir encontrar exemplo. Muito bem. Todos são vacuamente aqui. Essas que eu falei agora, sim, todas são vacuamente porque não tem nenhuma. Bem, oi. Nessa lei, qual seria o fecho Transitivo? positivo? Qual a primeira pergunta que eu faço antes de pegar o fecho? Eu consigo achar um. Será que ela já é transitiva? Se ela já é, o fecho é a própria. O fecho transitivo dela é ela, porque ela já é transitiva. Faz sentido? Faz. Ok. Entendemos essa coisa do fecho? Ok. Bem. Pergunta: se eu definir uma relação desse jeito, vou denotar a relação como você tinha. Se é somente se, y igual suc de x. O y é o sucessor de x. Pergunta: qual é o fecho transitivo? Qual é o fecho reflexivo transitivo dessa relação? Transitivo ele mesmo. Como? Transitivo seria ele mesmo, não? Ele mesmo? Não. Um segundo. Vou desenhar aqui os naturais. Não todos. Ok. Eu vou botar as setinhas que eu tenho. Setinhas são apenas essas. Ok? Ela é transitiva? Por quê? Me convença. Como é? Me convença? Me convença. O que você precisa mostrar para me convencer que não é transitiva? Para simplificar os dois caminhos, no caso. Não, você começou bem. Você precisa me mostrar dois o quê? Tem que se relacionar com ele mesmo. Zero não se relaciona com 2. Você precisa mostrar duas setas consecutivas aqui. Isso eu queria dizer. Que faltou a outra. Isso, Então, zero se relaciona com 1. pois é, então, essas duas e a ausência dessa são testemunhos que ela não é transitiva. Ok. A pergunta é, qual o fecho transitivo dessa? Como? Espera aí, os naturais são um conjunto. O fecho transitivo de uma relação é uma relação. Estou nos naturais, eu comecei com uma relação nos naturais, então seu fecho transitivo vai ser uma relação nos naturais. Será que é uma relação maior que? Qual é? Maior que? Quase. Como? Maior que y igual a x mais 2, maior que x mais 2. Não, isso é maior que. Por que mais dois? E o 0 com 2, o 0 é 3 com 4 com todos, mais 1 não. Por que não? Porque não tem, no transitivo não teria um campo equilateral. Não, o transitivo o fecho transitivo não vai apagar nenhuma dessas setas. Vai adicionar os caminhos que faltam, os positivos caminhos, ok? Então, vamos chamar o fecho transitivo desse jeito. Se é somente assim, Maior ou igual a x. Y igual a maior. Y maior igual. Porque tem que se relacionar com ele mesmo. Não, é transitivo. Oxe, foi o que eu disse. não, você falou maior. Y é maior que x. Você falou x maior que y, eu acho. Falei. Tá gravado. Eu só falei maior que x. Não sei, vamos descobrir depois. Ok, mas é isso. Faz sentido? Pergunta: o fecho transitivo reflexivo seria o quê? Que a gente vai denotar essa coisa em geral assim. Seria o quê? Pois é. Vou ganhar as próprias setinhas para cada coisa. Bem, um clicker rápido é depois uma discussão sobre programação. Oi. Suco elevado a n de x seria a mesma coisa nesse caso. Depende se o n é nos naturais ou nos positivos naturais. Se você permitir todos os naturais, você está aqui. Se você pegar os outros, você está aqui.
Vamos ver. Plickers. Então, como acho que não temos projetor, eu preciso escrever aqui a pergunta de Plicker, que é o Plicker está crashando. Bem, vamos lá. Como? Eu perdi no clique, eu não posso. Tem que mandar um e-mail para mim, eu mando o PDF para ele. Bem, então, eu tenho nos reais. Bem, isso eu vou jogar fora. Não sei porque a universidade está cobrando recarregáveis, aí você pensa legal, dá para recarregar, mas não está comprando os cartuchos. Bizarro. Aí tem. Então, o R. Eu tenho um epsilon. Todos conhecem essa letra grega? Tem um epsilon que pertence no 0,1. E eu vou definir o x minhoca com y. Definição dessa relação é x menos y quadrado é menor de epsilon. E as perguntas são sobre essa relação. Ela é transitiva, simétrica e não reflexiva. Segunda opção, ela é não transitiva, simétrica e reflexiva. Terceira opção, ela é não transitiva, assimétrica. Lembramos que assimétrica não quer dizer não simétrica. É irreflexiva. Lembramos que reflexiva não quer dizer não reflexiva. E quarta opção, nada das coisas em cima, nenhuma, ou depende na escolha do epsilon. Vou dar uma dica, em vez de resolver esse problema, que é um pouco mais elaborado, resolvem esse problema. Sem o quadrado. O módulo de x menos y. A resolução é parecida, o resultado vai ser o mesmo, você precisa só tomar certos cuidados por causa do quadrado. Como hoje temos ainda uns 25 minutos por aí, eu preciso dar uns assuntos de programação, quero terminar meio logo com isso, então vou dar uns 2 ou 3 minutos pensar. Quem pensar aqui com o coração vai acertar completamente. Quem tentar provar vai precisar mais que 2 minutos. Pergunta: o que quis dizer? Vamos pensar aqui. O que quis dizer x menos y módulo no coração? Se o x e y são reais, o que representa o módulo x menos y? O valor? A distância, certo? Então, como posso falar essa afirmação? O x menos y módulo é menor de epsilon. Posso falar que a distância entre o x e y é menor que epsilon. Vou adicionar no meu vocabulário da rua uma frase. Os x, y, o x é epsilon perto de y ou do y? Pode ver, do y. O x é epsilon perto do y. Quer dizer o quê? Se você está no x, para chegar no y, não sei por qual lado é, mas você não vai precisar andar mais que epsilon. Isso quer dizer epsilon perto. Então, se o epsilon é 3 metros, eu estou epsilon perto de Agliberto e de Henrique, não sou epsilon perto de Eric. Definição do limite, né? Aparece, não tem limite ainda aqui, certo? Mas está dando uma lembrança. Sim. A pergunta é, se essa relação, então, a relação é o quê? O x e y são perto, entre si. Epsilon perto, entre si. A pergunta é se essa, na verdade, é uma relação de equivalência ou não. Se ela é transitiva, simétrica, blá, blá, blá. Vamos voltar, porque precisamos entrar no próximo assunto.
E como infelizmente não tem o feedback, vocês vão ter que vou escanear todos aqui. Os 4 deu certo. Jonathan não ainda. Teus dedos, Tarlis, teus dedos. Teus dedos. Pois é, deu certo. O teu pegou. Pegou, eu lembro que pegou. Ok, deu certo. Vamos lá aqui. Ok, aqui terminei. Bora. Bledson, Reno, Elma, Gelli, deu certo. Igor não tá aqui. Ok, Ivan Wellington, deu certo. Como? Agliberto? Não falei do nome, não? Deu certo. Ok, Ju, deu certo. Ok. Qual a resposta certa? Ela é reflexiva? Eu não tenho acesso no epsilon. O epsilon é um número entre 0 e 1, certo? O x, para ser reflexiva, quer dizer que cada x é epsilon perto dele mesmo. Qual a distância de um x com ele mesmo? 0, e o x é estritamente entre 0 e 1, então com certeza é menor. Então, reflexiva ela é. Simétrica, também com certeza é. Não importa qual das duas, na verdade, você vai pegar. Não importa x e y, porque aqui é módulo, aqui é quadrado. E você pode trocar o x e y. Se eu estou epsilon perto com ele. Pois é, por que não é transitiva? Isso deveria ser óbvio no nível de coração. Eu estou epsilon perto de Agliberto é epsilon perto de Bledson de Moisés de Paulo de Eric. De jeito nenhum, estou epsilon perto de... Tá? Faz sentido? Então, eu acho que é bem óbvio que a transitividade não aplica aqui. Para provar isso, é interessante tentar provar com o quadrado, que fica um pouco mais interessante. Bem, e agora terminamos praticamente todo esse estudo de relações. As coisas que a gente não vai ver. A gente estudou funções de ordem superior. A gente não vai, felizmente, estudar relações de ordem superior. Mas uma pergunta rápida. O que seria uma relação de ordem superior? O que foi função de ordem superior? Lembram, a gente começou com uma expressão e botou buracos não apenas em objetos, mas em próprias funções. A gente botou um buraco lá onde foi o cosseno, estava esperando uma função para substituir esse buraco. A mesma coisa com as relações. Você pode criar relações de ordem superior. Por exemplo, João ama Maria. Você pode botar um buraco no João, isso é uma relação. Pode botar um buraco na Maria, isso é uma relação. Pode botar 2 buracos lá, isso é uma relação. Que é a idade? 2. Ou onde mais você pode botar um buraco? No alma, você não vai amar. E isso agora é uma relação de ordem superior. Faz sentido? Você odiar, você vai dar vai dar uma outra relação e isso vai acabar criando uma outra afirmação. Bem, a gente não vai ver essas relações de ordem superior. E agora chegamos finalmente numa coisa que quero dar uma conexão com programação. E o resto da nossa aula para os próximos 20 minutos vai ser ver uma coisa nova de programação. Então, lembramos, eu espero, esse papo de programação imperativa num lado, sujo, e declarativa num lado mais limpo. E a gente viu que na declarativa tem 2 famílias grandes de linguagens. A gente viu pouco de programação funcional, onde eu programo definindo o quê? Funções, certo? E meus programas acabam sendo uma função e evaluar essa função. Para calcular algo, eu falo para o meu computador, calcula o valor dessa função, certo? E meu objetivo não é mostrar como resolver algo, meu objetivo é definir o que é o problema e mandar o meu sistema resolver esse problema para mim. Ele sabe o que é. Ok, agora vamos ver o outro lado, a irmã da programação funcional, que é a programação lógica. O nome é meio ruim, porque se eu ia chamar essa programação funcional, essa eu deveria chamar programação relacional. Aqui eu programo definindo funções, aqui eu programo definindo relações. E quero ver como isso pode acontecer, supondo que eu vou conseguir conectar meu laptop de um certo jeito. Para quem está com pressa ou com sono ou com tédio, sei lá, é uma ideia boa sair agora enquanto eu vou fazer isso. Eu preciso um minuto ou 2. Então,
Pode ligar para mim? Obrigado. Bem, são os fiéis, legal. Não dá para ver nada, certo? Tá ligando ainda, ok? Só altera o tamanho para... Sim. Huge. Dá para ver alguma coisa? Dá mesmo? Ok. Bem, então vamos ver como consigo programar certas coisas usando relações. A primeira coisa que eu vou mostrar é uma bem, ok. Opa. Dá para ler? Ok. O que eu estou fazendo aqui, estou pegando uma família bem conhecida, eu imagino, e eu estou definindo uma relação binária chamada parent, uma relação unária chamada male e uma relação unária chamada female. E o que acontece aqui, as coisas que começam com essas letras minúsculas, eu vou considerá-las como nomes de átomos, certo? Nomes de objetos. Então, isso quer dizer que você tem um certo objeto chamado Homer, um certo objeto chamado Bart, e por aí vai. E esses pontinhos aqui quer dizer que é um fato. Ou seja, é fato que a relação parent é satisfeita por esse par. O Homer é parent de Bart. Faz sentido isso? Ok. E todas essas linhas, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, é a definição da relação parent. Ok? E muito bem, aqui estou definindo o male, ou seja, o male é satisfeito por apenas esses dois objetos e o female. Notem que não fiz nada absolutamente na minha relação, não precisei definir, introduzir coisas. Essa é a primeira linha mesmo do meu programa, ok? Aí o que eu posso fazer é carregar esse programa no meu sistema, ok? E agora eu posso fazer perguntas. Aí a pergunta o Bart é male? Sim, ok? Aí eu posso falar a Lisa é male? False. Não tão interessante, certo? Eu espero que concordamos. Mas pelo menos eu tenho um certo diálogo que eu posso perguntar coisas para meu sistema. Só que onde começa a ser interessante é que posso botar variáveis. Nenhuma dessas coisas é variáveis, todas são constantes. Aqui o Bart, o Lisa, a relação male. As variáveis nessa linguagem são representadas com coisas maiúsculas. Então, o que eu posso perguntar aqui é: ei, tem alguma coisa X, não sei, você tem que escolher para mim, que satisfaz essa coisa? Aí o meu sistema vai falar: ei, sim, se você escolher para X o Homer, ele satisfaz essa relação. E eu vou falar: beleza, tem mais? Sim, se você escolher o Bart, ele também satisfaz isso, e ele sabe que não tem mais. Faz sentido o que está acontecendo? Ok. Eu posso ler então esse semicolon lá como ou. O X é igual com Homer, ou o X é igual com Bart, satisfazem isso. Então, se eu quero saber quais são os filhos da Marge, como poderia fazer isso? Alguém? Parent Marge de X, maiúsculo X, certo? Aí ele vai falar: o Bart, a Lisa e a Maggie. Faz sentido? Ok. Vamos sair daqui e voltar nessa família. Onde fica bem mais interessante aqui as regras que são implicações. Porque essas são apenas regras atômicas, fatos. Agora estou definindo umas coisas bem mais interessantes. Vamos ver essas regras que eu dei aqui. Quem quer adivinhar o que significa essa coisa? Eu estou definindo uma nova relação chamada father. Ok? Eu estou falando que o X é father de Y, para qualquer variável X, qualquer Y, basta você satisfazer essas duas coisas. Se for
Então isso é conjunção aqui, um segundo. Essa vírgula aqui é conjunção. Então o x é parente de y, basta satisfazer... Se o x for parente de y e se o x for masculino. Pois é, concordamos que isso é uma definição razoável de father? Mother similar, ancestor, agora para ver que ela se eu sou meu próprio, sei lá, parente ou não. Ancestor que... Vamos ver essa definição mais interessante que tem aqui, e essa também. Vamos ver o grandparent primeiramente. O aleatório x é o grandparent do aleatório y, basta verificar o quê? Esse z chegou aqui do nada, não é definido. Aqui o implícito existe z. Se existe o z, tal que o x é parente de z e o z é parente de y. É tudo bem, agora eu defini essa relação também, juntando as outras duas com uma gestercial lá e uma conjunção, mas o ancestor é onde acontece a coisa mais interessante, mais computacional, porque o que acontece aqui? O que essa relação tem e outras não tem? Ela é recursiva, exatamente. Por quê? Porque aqui, no parto direita, essas são setinhas, certo? Essa coisa implica, nessa direção, essa. E aqui está acontecendo que para decidir se o ancestor é x de y, você tem dois jeitos. Você pode testar se diretamente o x é um parent de y, então ele é ancestor. Ou, para decidir que o x é ancestor de y, basta achar um certo z, tal que o x é parent de z e o z é ancestor de y. Então isso vai recursivamente criar todos os meus ancestors. E com essas regras aqui, se eu carregar a mesma database, vamos dizer aqui, eu posso falar quais são os ancestors de Bart. É o Homer, a Marge e o Abe. É false, quis dizer, não tem mais. Faz sentido? Pergunta? Na funçãozinha lá que você fez de mother, certo? Certo? Que não é função, é relação. A relação. Não é importante. Ok, fale. Ela não daria errado, não? Se colocasse, por exemplo... Onde? É a mother aqui? Isso, se colocasse duas irmãs, no caso. Isso não daria errado, não? Talvez, vamos ver. Não, porque eles não iam satisfazer isso. Para satisfazer, para decidir que o x é mother de y, primeiramente o x tem que ser parent de y. Parent não é parente. É parent. Em inglês, parent, certo? Então, o x tem que ser parent de y e o x tem que ser female. Então, isso quer dizer que é mother. Faz sentido? Concorda? Então, não posso... Tá. Ok. Obrigado. Você definiu o parent em cima. E agora, a coisa... o desafio para vocês seria o seguinte: meu amigo fica lá calculando com programação funcional e quer tirar onda da minha cara, que eu gosto mais de programação lógica, e ele fala: ei, eu defini a adição nas aulas passadas com duas equações só, eu consegui definir o plus e o times. Como foi a definição, lembramos? Acho que já tem aqui, na verdade. Sim. Aqui, lembramos disso? Essa coisa aqui? Foi n mais 0 igual lá, e ele consegue fazer o quê? Com apenas essas definições, essa linha e essa linha aqui, ele consegue somar coisas. Ele consegue calcular o 3 mais 5 igual a 8. Mas a soma é uma função, então ele está no terreno dele, que é definindo funções. Agora estou trabalhando definindo relações. Como posso me defender e falar: ei, eu também consigo fazer isso? Então, esse é o desafio maior, a maior coisa dessa aula. Infelizmente não tem muita gente ainda aqui, mas é essa ideia. Como eu posso... Porque, na verdade, se eu tentar tirar a onda da cara dele, ei, eu defini um segundo relação, eu defini o que significa parent de alguém, qual a resposta óbvia do meu amigo na programação funcional? Como ele pode representar o funcionalista, como ele pode representar relações? Uma relação... binária, vamos dizer, de A a B. Ele pode representar ela como uma Fzinha, de onde para onde? De A cross B a... Exatamente. Uma função binária, a relação binária dele, ele pode representar isso como de mim, ele pode representar essa como uma função binária de A cross B para bool. Ele vai falar: peraí, vou criar esse tipo aqui, um conjunto de dois membros true, false, e... você tem a relação
x é pai de y, eu tenho a função que pega x e y e retorna true se o x é pai de y. Não, o trabalho dele é bem óbvio. O desafio que eu queria alguém aqui tentar pensar nisso, é muito legal. Quando ele tira a onda da minha cara, porque ele definiu o plus, a soma dos naturais, e eu estou trabalhando com relações, como eu poderia definir uma relação para trabalhar? Tenho uma mão. Vou dar mais 20 segundos para mais mãos. Entendemos o desafio? O desafio é evitar o cara tirar a onda da minha cara. E ele trabalha com... Ele definiu isso lá em Haskell, líder, sei lá o quê. Ele está ligado lá, eu quero definir uma coisa aqui. Essa linguagem que estou mostrando aqui é a Prolog. É a mais famosa linguagem de programação lógica. Como poderia definir uma relação que vai me permitir... Na verdade, no final das contas, eu vou rir da cara dele, porque eu vou conseguir fazer mais. Ideias? Tem uma mão? Pode falar. Essa é uma relação ternária. Uma relação ternária, isso é exatamente o que eu queria ouvir. Uma relação ternária. Muito bem. Qual seria essa? Vamos chamar ela de plus. Qual seria essa relação? Plus de três coisas. X, Y, Z. Se é somente... Qual seria a tua definição disso? Qual a ideia? De onde chegou uma coisa ternária? X, alguma coisa com Y, vai ser igual a Z. X mais Y igual a Z. Mais, como você definiria? Não, isso a gente vai definir, certo? Mas a ideia é que, cada vez que eu tenho uma função, por exemplo, binária, eu vou criar uma relação ternária, que é a afirmação que é isso funcionado com isso é igual com isso. Vamos ver como posso fazer isso. Dá para ver a primeira linha? A primeira estou definindo apenas o que quer dizer que é NAT. O Ozinho é um NAT, e se o Xão é NAT, o sucessorzinho do Xão é NAT. Isso já definiu os NATs. Que nem preciso disso, podemos esquecer isso. Essa é a definição que me importa, as duas linhas lá, as últimas, o plus. Vamos ver o que essa definição está dizendo. A primeira linha está dizendo o quê? Para qualquer coisa Xão, o Xão plaçado com O, que representa o zero para mim, certo? É o próprio Xão. Essa afirmação parece razoável. E a segunda está dizendo o quê? Para decidir que o Xão somado com o sucessor de Y é igual com o sucessor de uma coisa, vamos chamá-la de Xão Y. Esse é apenas um nome, certo? Basta verificar se o Xão somado com Y é isso. Agora, se eu ler isso na outra direção, é um pouco mais legível. Se você sabe que o x mais y é igual a xy, então você pode concluir que o x mais sucessor de y é igual com sucessor de xy. Aí, minha pergunta é, por que eu vou, no final das contas, rir da cara do meu amigo que programa com Haskell? Porque, por enquanto, eu posso falar, e a pergunta é, como vou calcular isso? O que eu vou perguntar para o meu sistema? Quero somar o 2 mais 3. Meu amigo achou o 2 mais 3. Ok. S de O, com S de O. E preciso botar aqui uma variável, certo? Sei lá, Z. E eu vou perguntar para o meu sistema, ache algum Z que satisfaz isso. Qual vai ser a resposta do meu sistema? É isso e nada mais. Ou seja, até agora eu consegui exatamente o que o meu amigo consegue. Ele calcula 2 mais 3 igual a 5, consegui a mesma coisa. Mas onde chega a coisa bem mais legal para impressionar o meu amigo, é que... Como? Você consegue também verificar se a soma é verdadeira? O meu amigo também consegue. O que é legal é que... Você consegue achar termos que vão resultar num número que você está afim. Muito bem, também eu poderia falar, ache algum Z, uma variável Zão que satisfaz isso, por exemplo. Vou ter um termo lá. Mas para ficar ainda mais impressionado, eu poderia falar, por exemplo, vamos lá, ache Xão e Y que se eu somá-los, por exemplo, vai dar, tá certo aqui, os parênteses, 5. E agora meu sistema falar, então, ou seja, eu estou perguntando, quais X e Y se eu somar esses dois dá 5? E meu sistema vai falar, aqui, você pode pegar o 5 e o 0, isso dá 5. O 4 e o 1 dá 5. O 3 e o 2 e o 3, o 1 e o 4.
O 0 é 5. E ele também fala, aí, não tem mais. Ou seja, a pesquisa que ele está fazendo, todas essas substituições, são extremamente complexas. Eu consigo pegar respostas bem mais interessantes de apenas sim ou não, ou de apenas o resultado é isso. Meu amigo aqui vai ter um certo trabalho para fazer para conseguir toda essa riqueza. Eu consegui tudo isso aqui só com 2 linhas. As 2 linhas que tem no meu programa, alguém pode falar, ei, você definiu o NAT, mas desculpa, galera, nem usei isso. Eu só usei essas 2 linhas. Essas 2 linhas já são suficientes para isso. A última coisa que quero mostrar é uma coisa que todos vimos em algum canto. Como é? Parity. A gente encontrou isso, coisa parecida na programação funcional. O 0 é even. Se o x é even, então o suc de x é even. Lembramos disso? Eu também posso fazer isso com a recursão mutual, e que seria essa. O que está dizendo? O 0 is even. Se o x é odd, então o suc de x é even, e por aí vai. E se eu tenho esse programa, só para terminar, posso perguntar ao meu sistema, por exemplo, ei, tem alguma coisa que é even? Ele vai falar, o 0 é even. Ok, tem mais, o suc de 0 é even. O suc de 0 é even, e por aí vai, por aí vai. Exit. Finalmente consegui exitar. A mesma coisa poderia falar, ei, tem alguns x tal que o sucessor dele é even? É tipo na própria pergunta, eu posso botar esse termo, esse sucessor lá e começar a perguntar, e ele vai dizer, sim, tem esse, e por aí vai. Não precisamos nada mais aqui, vou apagar. Obviamente não dá para condensar o paradigma de programação em 10 minutos ou 15, sei lá quando eu gastei. Programação com banco de dados, quando você está capaz de definir coisas recursivas, como a gente definiu aqui, isso te permite computar tudo o que você quer computar. E vale a pena bastante ver, pelo menos brincar um pouco com Prolog, porque vocês vão ver que certos programas que se alguém aqui, todo aqui programou imperativamente. Quão fácil vocês acham escrever um programa que vai fazer o que esse plus fez? Para dar um número, por exemplo, e perguntar x é y, tais que x mais y é igual a 8. Não vai ser 2 linhas, prometo. E não vai ser geral. Se eu falar, ei, quero trocar o mais para adição para multiplicação, vocês vão ter que escrever um novo programa praticamente. Aqui seria a mesma coisa. Bem, a gente termina aqui com as relações, e segunda-feira temos a prova e também temos aula, começamos a álgebra, então não sejam atrasados nunca na vida. E bem, bons estudos, dúvidas e tudo mais, mandem no grupo e pratiquem com o homework que eu vou botar hoje. Até mais!